O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu a decisão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, né, a famosa CPMI do INSS, que havia aprovado a quebra do sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz da Silva, Lula da Silva, mais conhecido aí como Lulinha, sim, o filho do presidente. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, tudo bem, Dai? Então quer dizer que o Dino pisou no calo aí da extrema-direita no CPMI do INSS. Dai? Mais uma vez, né, Sofia? Oi, Sofia. Tá me ouvindo agora? Aí, agora sim. Oi, oi. Sofia, você está me ouvindo agora? Ai, que bom, então. Sophie, mais uma vez, né, que o Dino pisa no calo da extrema-direita. Dos políticos, ele pisa no calo com muita tranquilidade e frequência. Por quê? Porque o Dino, volta e meia, bloqueia emendas aí, que são emendas totalmente, vamos dizer que com um processo não tão transparente, aí é solicitado que haja esclarecimento sobre o que vem acontecendo. Mas dessa vez ele pisou também no calo da extrema-direita, porque ele fala sobre o rito do processo de fazer o pedido da quebra de sigilo, não só contra o Lulinha, mas como contra outras pessoas que foram embutidas aí, implicadas nesse processo. Vou te pedir, por favor, Sophie, para trazer a matéria do Metrópolis, que vai fazer um resumo disso, por favor. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as quebras de sigilo aprovadas pela CPMI do INSS. A decisão afeta a divulgação dos dados de Lulinha, filho do presidente Lula. As informações são da coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis. O requerimento que pediu o compartilhamento das informações de Lulinha foi aprovado em um bloco de votação que analisou, de uma vez só, 87 requerimentos sobre outras pessoas investigadas pela CPMI. Uma dessas pessoas é a empresária Roberta Lutzinger. Na quarta-feira, Dino anulou a quebra do sigilo dos dados dela. Na decisão desta quinta-feira, Dino estendeu a medida aos demais requerimentos aprovados em bloco pela CPMI, incluindo o documento que tratava sobre os dados de Lulinha. O ministro reforçou que a liberação das informações por meio da votação conjunta de 87 requerimentos teria violado o devido processo constitucional. Dino completa afirmando que a CPMI deve, caso queira, fazer uma nova votação das quebras de sigilo em relação a todos os alvos da votação realizada na quinta. Ele ainda cutucou os membros da comissão, afirmando que o colegiado não pode se transformar em vídeos de internet úteis para campanhas políticas e eleitorais, mas sem validade na perspectiva jurídica. Para saber todos os detalhes, acesse a coluna de Igor Gadelha no metrópolis.com e também o nosso canal no YouTube. Sophie, eu preciso parafrasear a tropa de elite, né? Na cara não, Dino, para não estragar o velório, porque ele desmascarou uma possível fraude que a esquerda vinha apontando, que essa fraude foi o seguinte: primeiro que já começa naquele clima de briga dentro do Congresso, dentro da sala, em que a maioria dos políticos estavam em pé e votaram como se fossem suplentes e que não poderiam votar, e contaram apenas as pessoas que estavam sentadas e que queriam a aprovação do projeto. Então, já tem aquela denúncia que a gente fez, inclusive, acho que no Meteoro, sobre a fraude, sobre uma irregularidade na contagem dos votos. E a gente tem outras questões também, porque, por exemplo, o Jornal Nacional, vou te pedir para trazer a matéria do Jornal Nacional, de toda uma mobilização, como a gente conhece da comunicação hegemônica, né, dos portais hegemônicos, existe toda uma estratégia para fazer uma linha antipetismo. Nesse caso, por exemplo, o Jornal Nacional fala que o filho de Lula fez 1,5 mil transações bancárias e movimentou 19,5 bilhões entre 2022 e 2026, que é o que foi revelado na quebra de sigilo. Sendo que são 4 anos, né, para uma pessoa que
está trabalhando aí no mercado e tem outras empresas, e que as movimentações, caso se confirme que não há irregularidade, não tem um problema. Mas existe uma ideia, e é vendida a ideia, de que pelo fato do pai de Lulinha, né, o presidente Lula, ser o presidente da República, ele seria beneficiado de várias formas, inclusive sem provas, ainda que sem provas, ele é colocado automaticamente em um esquema fraudulento. Detalhe também é que o ex-sócio de Lulinha tem algumas transações, por exemplo, envolvendo o ex-sócio de Lulinha. Em 2022 em janeiro de 2022 e dezembro de 2025, o ex-sócio de Lulinha, Jonas Leite Sussuna Filho, recebeu 17 transferências que somavam valor de R$604 mil. Outro ex-sócio, Calil Bittar, recebeu R$750 mil em 15 transações, 2024 e 2025. E aqui eu reforço, nenhuma dessas transações tem comprovação de que foram ilegais, de que não estão compatíveis com a renda, mas elas foram publicadas no Jornal Nacional. Quem olha isso, coloca que automaticamente, como se ele automaticamente estivesse com alguma irregularidade nas contas, Sofia. Se você olha isso aí, você diz, poxa, é muito dinheiro, tem irregularidade. Infelizmente, isso é uma manobra que foi muito utilizada na comunicação no momento do Lava Jato, e que a gente percebe que existe também essa mesma atuação com a CPMI do INSS e também com o caso do Banco Master. São vazados dados cortados, dados sem um aprofundamento, dados sem uma perspectiva, que não liga nada a ninguém, mas que na ideia de um escândalo no Brasil, que tem um histórico de corrupção, automaticamente é como se o filho do presidente fosse o presidente da República e estivesse todo mundo no mesmo balaio. Isso é terrível, Sofia. Dito isso, eu vou te pedir, por gentileza, para trazer uma outra coisa. Vou te pedir para trazer o que fala o Paulo Pimenta, o que ele falou logo depois daquela votação que aprovou a quebra de sigilo do Lulinha, porque a gente precisa relembrar que foi realmente um processo ilícito, de acordo com o que é apontado pelos deputados e que a gente viu nas imagens. Por favor, Sofia. Olha, a gente está acompanhando, viu, esse dia de repercussão dentro da CPMI do INSS, que até o momento está sendo marcada pelo dia de hoje, pelo menos, né, deputado, em relação a essa briga generalizada que a gente acompanhou mais cedo dentro do colegiado, depois do resultado da votação de requerimentos que foram colocados ali em bloco. Os senhores decidiram por votar ali unicamente todos os requerimentos, mais de 80 que estavam em discussão, entre quebras de sigilo, convites, convocações, entre elas a convocação de Lulinha, filho do presidente Lula, que acabou gerando então a reação da base governista em relação ao resultado dessa votação. Logo em seguida, depois ali da confusão, né, não tem outra palavra porque aconteceu, os senhores foram até a residência oficial do presidente Davi Alcolumbre comunicá-lo sobre o que tinha ocorrido e pedir a anulação de todo o processo. O senhor estava nessa reunião, então queria começar perguntando como o presidente Davi Alcolumbre recebeu essa demanda, qual foi a resposta, o que os senhores apresentaram em relação ao que aconteceu mais cedo dentro da CPMI. Boa tarde. Boa tarde, prezados amigos e amigas. Olha só, gente, o que aconteceu aqui hoje foi um dos fatos mais vergonhosos da história do parlamento brasileiro. O que houve aqui foi uma fraude deliberada. O presidente da comissão optou por fraudar o resultado de uma votação. Ele sabia que nós éramos 14 parlamentares presentes, eu tinha ido até a mesa, eu informei ele, entreguei para ele o nome dos 9 deputados e dos 5 senadores, informei ele, presidente, nós estamos com 14 parlamentares titulares no plenário e a oposição tem 7. Portanto, o quórum dos presentes é 21. Mesmo assim, na hora da votação, nós levantamos os 14 e ele contou até 7. E ninguém sabe explicar por que ele para no 7. E anuncia, então, o resultado da votação, claramente diferente da maioria que estava no plenário. Eu peço ajuda a vocês, inclusive, porque é muito importante que os nossos telespectadores olhem essa imagem. Porque eu não quero que seja a minha palavra. Vocês da imprensa estavam lá. Vocês sabem que nós éramos 14. Vocês sabem o nome de cada deputado e cada senador.
Vocês sabem também quem são os deputados e senadores, os 7 que votaram junto com eles. Então ninguém tem dúvida que o resultado foi 14-7. Ninguém tem dúvidas que o presidente agiu de forma ilegal. Pronto, só. E assim como no futebol. Só isso, né? Acho que a gente já falou sobre isso, a gente já mostrou o vídeo, a gente também confirma que eram mais pessoas em pé do que estavam lá, e é como o Pimenta fala, né? Ele falou pessoalmente com o relator, com o presidente da mesa. Então, o presidente sabia que aqueles 14 que estavam ali eram os representantes da situação, no caso, e a oposição tinham apenas 7 pessoas. Então, foi uma manobra deliberada. Por isso que o Flávio Dino também traz um olhar de, olha, vocês podem convocar, sim, vocês podem chamar, podem quebrar o sigilo, mas vocês precisam fazer isso dentro da legalidade, com a votação correta. Então, foi uma boa puxada de orelha. Nesse caso, não é uma blindagem, é só fazer justiça mesmo, viu, Sofia? Mais uma vez, o STF tendo que fazer justiça porque os deputados e os senadores não estão ajudando a gente, hein? Pois é, daí, e isso vai muito no sentido do que eu estava falando em outro corte aqui com o Pedro, que a gente precisa desesperadamente parar de depender tanto do STF. Sabe, de verdade a gente precisa parar de depender tanto do STF, porque logo que a gente vai a gente tá vendo que o STF está sob ataque, e em algum sentido com razão. Realmente está acontecendo muita coisa estranha no STF, a gente por enquanto ainda não viu nada, até acabou de sair uma nota do Alexandre de Moraes falando sobre agora a questão de como ele foi citado, né, no caso do Vorcaro. A gente está vendo aqui o Kleber Lourenço divulgando essa nota, dizendo que a reportagem da Malu Gaspar é falsa. Mas, de qualquer forma, a gente está vendo o caso da esposa do Moraes recebendo aquele dinheiro, o caso do Toffoli viajando de avião com um investigado, sabe? Tem muita coisa estranha acontecendo no STF, e a gente não pode ficar dependendo do STF para ser o fiador da democracia brasileira. Porque são instituições questionáveis, são pessoas questionáveis no STF. Dito isso, infelizmente a gente está com um legislativo completamente tomado pela direita tradicional, que fez uma aliança aí tática com a extrema-direita, e vão fazer o que for necessário para derrubar a esquerda, tanto dentro quanto fora do Congresso. Então, até que a gente consiga ter algum tipo de alteração nesse cenário, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, sinceramente. Porque realmente depender do STF não dá. Com ele, agora, sem ele, talvez seja pior. Porque esse caso aí que a gente tá falando da quebra de sigilo do Lulinha é um excelente exemplo. É óbvio que foi irregular. É óbvio que foi irregular. Mas se depender do legislativo para conseguir reverter isso, não ia conseguir. Não ia conseguir porque ele tá totalmente tomado. Então, a gente tá fudido, a gente tá muito fudido. Né? Infelizmente, Sofia. Infelizmente. Ai. Ficamos por aqui, Dai? Sofia. Diga. Vale só fazer uma lembrança. A gente está totalmente fudido em um ano de eleição. Isso. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.